Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 5 do Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente o vosso professor de Comunicação e Expressão, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas Científico, Tecnológico, Económico, Social e Artes, aos quais vai novamente uma palavrinha de apreço, e isto extensivo aos amigos, professores, pais e encarregados de educação de Santo Antão à Brava, que porventura neste momento estejam a assistir conosco esta aula por conta do estado de emergência e a situação da pandemia que ainda se vive no país e no mundo. Por isso, agora, já sabe, temos que reforçar todas as regras e orientações emanadas pelo Ministério da Saúde, enquanto vamos aguardar que a situação volte à normalidade. Agora, pegue já a sua caneta, caderno ou bloco de notas para darmos início a mais uma aula de revisão e consolidação que se destina principalmente aos alunos que vão fazer a prova de recurso e aqueles que desejam melhorar um pouco a sua média anual e do ciclo, já que agora estamos numa concorrência importantíssima para uma bolsa de estudos, quer no país, quer no exterior. Da minha parte, eu prometo continuar a ajudar, daí que eu vou continuar a cingir, a destacar e a colocar o enfoque apenas nos assuntos que constam dos objetivos da vossa prova de recurso, para que a mesma vos seja muito mais simples do que beber um copo de água. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar das tipologias ou da tipologia dos atos e locutórios, como está no nosso sumário de hoje. Nós vamos falar ou apresentar uma breve revisão da aula anterior e depois faremos a apresentação da tipologia dos atos e locutórios e no terceiro momento, nós resolveremos alguns exercícios para consolidação, seguido do registro do TPC e a nossa habitual síntese da aula. Na aula passada, como vocês podem recordar, nós falamos de dois grandes filósofos linguistas, nomeadamente, falamos de Searle e Austin, dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, respectivamente, e eles, de tanto pensar, refletir sobre os 4 tipos de frase: imperativo, declarativo, exclamativo e interrogativo, descobriram que só eles não chegam para responder inúmeras situações e contextos comunicativos. Então, eles decidiram criar uma teoria onde pudesse englobar outras situações e contextos comunicativos. Então, eles vão descobrir que a mesma frase saída da minha boca, com a mesma frase eu posso adquirir intenção ou objetivo comunicativo. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí adiante. Então, para eles, um simples spot publicitário deve conter aquilo que se chama atos locutórios, que é a ação de eu dizer uma coisa. Qualquer coisa que eu tiro da boca já é em si um ato locutório. E depois tem o ato ilocutório, que significa a intenção comunicativa, o objetivo que eu pretendo com aquilo que eu tiro da minha boca. E, finalmente, temos atos perlocutórios, que depende da reação do nosso interlocutor. Se ele reagir positivamente ou negativamente, ele já está a cometer aquilo que, de acordo com os filósofos linguistas, se chama ato perlocutório. Reparem, um spot publicitário, por exemplo, contém em si um ato locutório. Porquê?
Porque contém um enunciado, contém aquilo que é dito. O objetivo, a intenção do locutor é em convencer o locutário a aderir ao produto. Diríamos que seria ato ilocutório. Porquê? Porque aqui há um conselho, há um apelo e depois o interlocutor tem a tarefa de memorizar, refletir e só depois decidir em relação ao produto apresentado. A aderência ou não ao produto apresentado chamaríamos então de ato perlocutório, exatamente porque ali acontece a aceitação ou rejeição do produto por parte do alocutário. Nós temos então aqui a seguinte divisão dos atos ilocutórios na visão de Searle e Austin. Para eles, nós temos atos ilocutórios assertivos ou representativos, portanto é a mesma coisa, atos ilocutórios diretivos, atos ilocutórios expressivos ou emotivos, atos ilocutórios compromissivos, atos ilocutórios declarativos e, finalmente, atos ilocutórios declarativos assertivos. Em relação àquilo que vocês acabaram de ver, vamos então, neste momento, iniciar com o primeiro ato ilocutório, que inclui, portanto, dentro dos atos ilocutórios assertivos ou representativos. O que vinha a ser atos ilocutórios assertivos representativos? A terminologia parece um pouco complicada, mas a explicação vai simplificar tudo isto. Vejam, são os que permitem demonstrar a relação entre o locutor e a verdade expressa no enunciado. Baseiam-se na verdade do que é dito. São atos assertivos quando o locutor faz afirmações, negações e ainda quando ele discorda, quando concorda, responde ou faz alguma afirmação. E em relação às características, você vai reconhecer rapidamente como e quando se manifestam esses atos ilocutórios. Basta ver que realizam-se através de afirmações, quer na forma de informações ou opiniões, faz uso de verbos ilocutórios assertivos, tipo admitir, informar, afirmar, concordar, acreditar, etc., geralmente no modo indicativo e em frases declarativas. Também faz uso de expressões como eu acho que, a meu ver. Agora aqui, só uma chamada de atenção. Você tem que optar pelo uso ou de uma coisa ou de outra. Portanto, não seria salutar você, na mesma situação ou contexto de pedir uma informação, você quer dar uma informação, você dizer uma coisa e reforçar com a outra, como às vezes eu tenho ouvido na sala de alguns alunos. Não. Se você disser eu acho, não é preciso acrescentar a meu ver, porque isto aqui você está a repetir a mesma coisa. Então, temos, conforme vimos, eu acho que, a meu ver, e também considero necessário que, do meu ponto de vista, veja aqui uma expressão muito bonita para você passar a utilizar a partir de agora na sua situação de comunicação em que quer pedir uma opinião. Então, temos também pessoalmente ou ainda considero que, e etc, e etc. E temos também a função de linguagem utilizada nesse ato ilocutório, a função referencial ou informativa. Também faz uso da linguagem informativa. Isto aqui é tudo relacionado. Vamos a alguns exemplos de atos ilocutórios assertivos. Nós então temos aqui o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca,
suspendeu o estado de emergência na passada quinta-feira, 28 de maio. Como você pode observar no quadro, está assinalado a vermelho que se trata de uma informação. E isto aqui está claramente visto que não podia ser outra coisa que não fosse uma informação. Enquanto que já na linha B, acho que essa medida foi a mais acertada, ali já temos expressão de uma opinião. Passemos então, neste momento, para o próximo ato ilocutório, que seriam atos ilocutórios diretivos, em que se difere do primeiro ato, o ato assertivo que vimos. Já vamos ver. Veja, aqui temos, eles, os atos ilocutórios diretivos, têm o objetivo de levar outra pessoa a praticar uma ação futura. E esta ação futura pode ser verbal ou não verbal. Isso acontece quando o locutor pergunta, convida, ordena, pede, avisa, proíbe, requer, suplica, aconselha, desafia ou ainda implora. E em relação às características que vão tornar tudo isto mais sólido, nós podemos ver que eles se realizam através de dois blocos. Primeiro bloco, solicitações, e dentro disto engloba pedidos, ordens, conselhos, sugestões, advertências, etc. E também nós temos o bloco seguinte, interrogações, e dentro disto nós temos perguntas, questões, inquirições e etc. Repara que ainda neste ato ilocutório fazemos uso de verbos ilocutórios diretivos, como por exemplo, pedir, ordenar, aconselhar, suplicar, perguntar, proibir e etc. Verbos também no imperativo e no vocativo são características deste ato ilocutório. Mas também nós temos uso de frases interrogativas e frases imperativas com verbos nos modos indicativo ou conjuntivo. Aí também predomina a função de linguagem apelativa ou conativa. Já vamos ver, portanto, alguns exemplos que vão tornar muito mais claro esse ato. Temos exemplos tipo, preste atenção, por favor. Ora, aqui está claramente expressa um pedido. A intenção comunicativa do locutor aqui é fazer um pedido. A linha B, queres ter uma boa nota na prova de recurso? Está também claramente visto que aqui nós temos uma intenção comunicativa que é obter uma resposta. Depois nós temos a linha C, presta atenção à nossa aula, isto aqui está claramente a dar uma ordem. Em relação ao terceiro ato ilocutório que nós vamos estudar hoje, nós temos, portanto, atos expressivos e emotivos. O que são atos expressivos, como a própria palavra diz, e emotivos? Portanto, que vêm de um sujeito lírico, de um eu lírico, do sujeito poético, conforme se costuma dizer. E não se esqueçam que, falando desse conceito sujeito poético, isto se adequa concretamente ao uso de textos poéticos, tratando-se de um poema ou de uma poesia. Já narrador é um conceito só aplicável aos textos narrativos. Então, aqui nós temos atos ilocutórios expressivos ou emotivos, expressam emoções, sentimentos, estado de espírito do emissor em relação a algo.
Acontecem sempre que o locutor exprime estados psicológicos, tais como agradecer, amar, mas também repudiar, pedidos de desculpas, lamentações, apresentar condolências, congratular-se, elogiar, felicitar e também dar os parabéns. Mas atenção, aqui vai uma nota. Você deve fazer combinar aquilo que você diz com as expressões faciais. Do contrário, seria um paradoxo em relação àquilo que você diz. Você não pode, por exemplo, chegar num recém-casado, estender a mão e dizer: meus parabéns. Ora, você, ao dizer isso, sem o saber, é como se você estivesse querendo dizer com as expressões faciais: você vai passar mal. Porque lembrem-se de que o que conta nesses atos são a nossa intenção comunicativa e os objetivos que pretendemos. Embora você estivesse a dizer uma frase lindíssima e que inspira uma certa emoção e coragem, a expressão facial está a dizer totalmente o contrário. De igual modo, você não pode chegar, por exemplo, numa pessoa enlutada, estender a mão e dizer: meus pésames e condolências. Imagina o que é que isso estaria querendo dizer. Você está contente, você está satisfeito com a perda irreparável do ente querido, da pessoa enlutada? É isso que você está querendo dizer ao estender a mão e dizer isso. Meus pésames e condolências. Não, assim falai e assim procedei. Você deve falar ou proceder de acordo com aquilo que você está a dizer. Do contrário, é um paradoxo e há uma confusão naquilo que você realmente pretende transmitir. Então, vamos agora falar das características dos atos expressivos ou emotivos. Temos como característica, recorre quase sempre às expressões exclamativas e emprego do modo conjuntivo. Uso de figuras de estilos como hipérbole, repetição, interrogação, eufemismo, metáfora, etc. E também, nesse tipo de atos de fala ou de atos locutórios, há o predomínio da função de linguagem emotiva ou expressiva. Temos aqui então exemplos como a linha A, lamento a tua ausência, a linha B, parabéns, a linha C, meus pésames, a linha D, bom dia ou boa tarde, etc. E assim então nós acabamos de ver várias situações de comunicação dentro dos atos locutórios, assertivos ou representativos, diretivos ou emotivos e expressivos. Agora chegou a parte de exercícios de consolidação, então temos número 1. Nas frases que se seguem, identifique os atos locutórios e justifique. A linha A. Bem-vindos à nossa quinta aula. A linha B. Os atos locutórios é o conteúdo da nossa aula de hoje. A linha C. Estão preparados para a prova de recurso? A linha D. Na minha opinião, o Governo tomou medidas acertadas no que tange ao plano de contingência nacional. A linha E. Estudem e apresentem as dúvidas ao vosso professor. Vamos então aqui dar um tempinho para vocês responderem, depois vamos conferir. Vamos agora conferir a resposta. A linha A, o ato locutório é expressivo. Por quê?
Exatamente, porque o locutor expressa um sentimento de satisfação em relação aos alunos na sala de aula. A linha B, o ato locutório é... Com certeza, o ato locutório é assertivo porque ali há uma informação e há uma demonstração da sua verdade. A linha C. Exatamente, o ato locutório é diretivo, uma vez que se trata de uma pergunta em que se aguarda uma resposta. E a linha D. Exatamente, o ato locutório é claramente assertivo porque ali mostra a verdade do enunciado, dando a sua opinião. E, finalmente, a linha E. Exatamente, o ato locutório é diretivo, pois que o locutor dá uma ordem e aguarda uma realização, pode ser verbal ou não verbal, por parte do seu interlocutor. Em relação ao nosso habitual TPC, vão então estudar atos ilocutórios compromissivos, declarativos e declarativos assertivos para discussão e análise da próxima aula. Vamos assim à síntese da nossa aula. Em primeiro lugar, nós fizemos a revisão da aula anterior, seguido de apresentação da tipologia dos atos ilocutórios, e nós concentramos a nossa atenção nos atos ilocutórios assertivos, diretivos e expressivos, e também apresentamos os conceitos, apresentamos as características também, acompanhadas dos respectivos exemplos. Por fim, resolvemos um exercício de consolidação das aprendizagens. E assim chegamos ao fim de mais uma aula de comunicação e expressão, onde atenção e interesse estiveram no centro das atenções. Espero que você continue assim interativo e agora só me resta despedir. Até a próxima aula e até lá, cuide-se!